Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje é domingo, dia 5 de julho, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, 5 de julho de 2018, tá? Ele vai ao ar amanhã, dia 6, vou fazer umas micro edições nele, tá bom? Eu queria falar hoje, gente, sobre um tema que para mim é muito importante, tá? Que tá ligado a dano moral, mas não só a dano moral, principalmente a dano moral, mas direito material, dano material também, responsabilidade civil em geral, que é uma espécie de superproteção que o Poder Judiciário dá, infelizmente, a grandes corporações que erram na conduta com seus clientes. Tá? Antes de mais nada, eu, Paulo Papini, tenho uma visão que errou, tem que pagar. Não importa se é grande, se é pequeno, se é o Banco Itaú ou se é uma financeira de bairro, tá? Errou, tem que pagar na proporção do seu erro. Por que eu falo isso? Olha, vamos pensar aqui nesse vídeo aqui, agora, tá? Vou dar um exemplo. Mão esquerda, do meu lado esquerdo, temos o advogado que tem uma carreira incipiente, está começando na advocacia. Então, assim, você tem aquele advogado que não ganha o suficiente para ter um escritório, então ele tem que usar a sala da ordem como seu escritório para atender seus clientes, tem que fazer a petição naquele esquema de peticionar em 15 ou 20 minutos, não sei exatamente, mas acho que tem uma limitação de tempo, né, quando você vai peticionar na sala da ordem aqui em São Paulo, tá? Ou seja, tem uma vida financeira muito difícil, tá? Do nosso lado direito, temos o advogado do escritório boutique, tá bom? Bom, pergunta que eu faço: se qualquer um desses advogados perder prazo e causar um prejuízo ao seu cliente, tá? Eles devem ser, numa eventual ação de perdas e danos, o judiciário deve deixar de condená-los ou agravar a condenação por conta da situação financeira, econômica, profissional de cada um deles? Obviamente que não, tá? Perdeu o prazo numa ação de R$500 mil, de R$1 milhão, tem que responder por esse R$500 mil por R$1 milhão, correto? Não importa se é o advogado da esquerda ou se é o advogado da direita, tanto faz, tá bom? Tanto faz. Mas convenhamos, né, gente, se fosse para o judiciário ter uma visão humana, mais social da questão, com a qual eu não concordo, mas se fosse para ter e abrandar, levar em consideração a circunstância de cada um dos profissionais que cometeu o erro, ou para o Tribunal de Ética da Ordem fazê-lo, quem que deveria ter a sua conduta relativizada, abrandada, analisada com uma lupa maior? O advogado da esquerda, aquele advogado, como tem muitos por aí no Brasil, que se sujeitam a fazer audiências por R$50, tá? Para poder comer, ou o advogado da direita. Eu acho que ambos têm que ser tratados de forma igual. Mas se formos para tratar de forma mais branda, mais relativizada, obviamente que o advogado da esquerda, deveria ter a sua conduta mais relativizada. Por que eu falo isso? Porque não é incomum em ações de danos morais e também em ações de danos materiais que o judiciário pegue grandes bancos, grandes corporações que reiteradamente causem prejuízos aos seus clientes e deem os votos que parece que o desembargador, na hora que votou, pensou: tadinho do Banco Bradesco, tadinho do Banco Itaú, só fatura R$50 bilhões por semestre. Não tem essa história de tadinho, gente, tá? Errou, tem que pagar pelo erro. Neste momento no escritório, a gente trabalha num processo de perdas e danos, porque um grande banco, Big One, os Big Ones, tá? Ele
perdeu títulos custodiados de um cliente nosso que era factoring. E daí o processo é de perdas e danos, tá? O valor dos títulos acrescido do fator de deságio, daqueles títulos. Pois bem, Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, na verdade, o fator de deságio seria juros. Então, aqueles 4,9% ao mês que o nosso cliente, que é o fator de compra desses títulos dos seus outros clientes, são juros, e o Banco Itaú não seria obrigado a pagar esses juros, porque factoring não pode cobrar juros. Só que detalhe, em centenas de outros casos que levantamos, até mesmo com vistas a embargos de divergência, a gente descobre que nas mesmas câmaras, inclusive, nas mesmas câmaras de direito privado, em embargos de devedor, daí quando a gente está falando que os devedores são clientes da factoring, de factorings em geral, não dessa necessariamente, mas em centenas de outros casos, a gente descobre que em embargos de devedor, o judiciário, mesmo através dessa câmara, ele fala textualmente: fator de compra não é juros. Então, eventualmente, aquele fator de compra de 4, 5, 6, 7% é válido, tá? É válido, sim. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Quando centenas de outros devedores postulam, buscam na justiça a proteção do seu direito, o judiciário entende que o fator de compra que uma factoring pratica não é juros, e realmente não é juros, tá? Poderia fazer um vídeo depois para explicar isso, mas não é juros mesmo. Mas só que eventualmente, quando você tem uma ação de lucro, de dano material acumulado com lucros cessantes, de uma factoring contra o Banco Itaú ou contra o Banco Bradesco, tanto faz, tá? Quando você tem uma ação dessas, o judiciário vem e fala: não, coitado do Banco Itaú, coitado do Banco Bradesco, daí passa a ser juros. Não, né, gente? Não. Como eu falei, eu quero um sistema judiciário onde ninguém seja protegido. Mas, sinceramente, Banco Itaú e Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa, não precisam de proteção do judiciário. Se alguém precisa de proteção do judiciário no país, se alguém precisa da proteção do judiciário no país, com certeza não são os bancos, tá? E voltamos, eu não quero o sistema onde o judiciário proteja alguém, seja o consumidor, seja o trabalhador, nas relações de consumo barra trabalho. Queremos um sistema onde o judiciário simplesmente aplique a lei, tá? O nosso poder judiciário deve trabalhar com um conceito que é, em relação à responsabilidade civil, que infelizmente hoje não ocorre no país, que é, meu amigo, quem não sabe trabalhar, quem não sabe prestar um serviço, tem que saber assinar cheque.